Mas agora a gente vai com Gisele Borba. Para começar, Entre Nós. Na Rádio 10, que a gente chama Rádio 10 da cidade, Rádio 10 do coração. E agora nada mais, nada menos que a Rádio 10 da emoção. Boa tarde, Gi, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Eu já gostei dessa trilha, né? Olha Lembrou o meu tempo da castanhola e da dança flamenca Você e do fez sapateado. isso? Não acredito. Eu acho que é melhor você me perguntar o que eu não fiz na vida. Caramba, que legal! Como é que foi essa experiência? Maravilhosa! Na época da televisão, ainda lá em Florianópolis, eu era apresentadora do programa do meio-dia, né? Aham. E aí nós entrevistamos La Morita, que é uma bailaora e cantaora, enfim, e toca castanholas, dança belamente, tem vários CDs gravados, ela tem muito conteúdo no YouTube. E aí, durante a entrevista, eu pedi, você poderia então dar demonstrar a castanhola, né, aqui pra gente, ao vivo. E ela, mais claro, imediatamente, quando ela se posicionou e começou a fazer aquele das castanholas, eu fui tomada por uma força que estava acima da minha compreensão. Meu Deus Era do de céu. uma beleza aquele som, de uma força, sabe? Sim. É um ritmo muito forte, né? Uhum. Tanto a música, quanto o sapateado, quanto a dança. É um ritmo muito forte, muito expressivo, né? Verdade. E na semana seguinte eu estava fazendo aula de Que flamenco. maravilha, caramba. E fiz durante um ano. Tem uma ligação, né? Só parei porque saí de Florianópolis, aí fui trabalhar em uma outra cidade, e não voltei porque aqui em Passo Fundo não tem, né? Não mas tem como. nas outras cidades por onde eu já passei, eu já busquei, enfim. Tá atrelado meio que à cultura, né? Espanhola, claro, né? Tem toda essa linha. Tá atrelado a uma cultura cigana, esse povo sem país, esse povo que... Nômade, que surgiu, na verdade, alguns últimos estudos na Índia. Olha, que a origem interessante. dos ciganos seriam na Índia. Então existem 3 linhas de ciganos, o Ramon, também o Sikh, que é da linha europeia. A grande população, mais de 4 milhões, está na Europa, e viriam da Alemanha também. Então é um povo muito interessante, assim, não é um povo que foi preconceituoso Mas com eles os muito tempo. originais Os são indianos. Interessante. É bem interessante. Enfim, aí vai, daí professor de E história. o fato de serem nômades acaba tendo muita mistura genética, né? Com Porque eles certeza. acabam se relacionando com pessoas de outras regiões, de outras linhagens, e acaba sendo um povo uma mistura muito interessante, Com certeza, né? E a língua, o sotaque que eles usam também com a base na língua indiana, mas na verdade, criando sinais para que as outras pessoas não soubessem no grupo deles o que estavam falando. Mas era só troca de algumas palavras, de letras dentro das palavras. Por isso que às vezes as pessoas não entendem o que os ciganos estão falando. Porque na verdade são trocas de palavras, como fosse um jogralzinho ali que você vai... Esse mistério na linguagem deles tem alguma relação com autodefesa, Autodefesa, autoproteção? para fazer negócio. Às vezes roubavam, né? Pegavam uma fama de roubar criança e tal, que era a forma de criar o preconceito. Mas também, na verdade, era a forma também de poder negociar, né? Não eram aceitos, não podiam parar, plantar, colher. E aí, automaticamente, às vezes, a necessidade de alimentar os filhos e tudo mais, né? Fazia com que eles tivessem que pegar o que não era deles mesmo. Mas isso lá no passado. Aí viraram grandes negociantes. E a coisa vai indo. E se assemelha tudo isso até do que a gente estava falando aqui antes, fora do ar, dos relacionamentos, né? A vida é como andar numa carruagem, não digo uma carruagem, mas uma carroça. E os problemas são abóboras, que no decorrer do andar eles vão se ajustando e vão se completando, e a vida vai passando, e às vezes no final ou estão todas elas dentro dessa carroça ou não. Fazendo aqui uma alusão, né, com o povo cigano, que busca o que todos nós buscamos, não é? Liberdade. Sim. E que analogia interessante, porque se a gente associar os relacionamentos às carroças com abóboras, no percurso a gente pode trocar as abóboras, a gente pode, de repente, tirar uma abóbora dessa carroça, trazer uma outra abóbora para essa carroça e permanecer no mesmo relacionamento. Mas é importante que as abóboras sejam substituídas ao longo da jornada de relacionamento de longo prazo, vamos dizer assim. Porque se você permanece casado por 10, 20 anos com a mesma pessoa que não evolui, que não aprende, que não se ajusta, que é inflexível, é comum as abóboras que ficam na carroça
10, 20 anos, elas acabam o quê? Apodrecendo. Então é preciso renovar essas abóboras, é preciso renovar esses detalhes, essas nuances, esses ingredientes do relacionamento de casal. Porque é muito chato você ficar convivendo 10, 20 anos com a mesma pessoa que não evolui, né? Mas me diz uma coisa, é natural, hoje em dia os casais estão terminando muito mais. Tá acabando o relacionamento, tá terminando o casamento, um atrás do outro, a gente vê amigos, né, familiares, enfim, e terminam o casamento. Às vezes casamentos de 10 anos, com filhos. Por que está acontecendo isso? É porque a internet, quando chegou com mais força a partir do ano 2000, propiciou esclarecimentos, as pessoas puderam se comunicar, ver mais, saber mais de outras coisas. Será que é isso um dos pontos? Eu vou fazer 2 associações com esse teu questionamento. A primeira delas, nós vivemos há poucos anos um estado de posso morrer a qualquer momento. Certo. Se eu posso morrer a qualquer momento, a vida se torna urgente. Então eu já não posso mais ficar relevando, engolindo, colocando debaixo do tapete as coisas que me impedem de viver de uma maneira mais leve, mais próspera, de uma maneira mais feliz, que é o que todos nós queremos, né? Certo. Prosperidade em todas as áreas, não apenas financeira. Então, se nós viemos desse contexto de que a vida pode acabar a qualquer momento, ela se torna o quê? Se torna urgente. Então eu já não tenho mais tanta paciência para continuar persistindo em algo que talvez se arraste há 10, 15 anos e que não dá certo, né? E o outro aspecto, sim, a internet tem muita relação com isso. Tem muita relação com essa epidemia de divórcios, vamos dizer assim. E por quê? Porque a internet, ela produz altas doses de dopamina no nosso cérebro. São imagens muito rápidas, inebriantes, pessoas maravilhosas, lindas, saradas, que viajam, que se alimentam bem, são pessoas perfeitas, né, que são expostas nas redes sociais. E a gente fica observando aquelas cenas e aquele que está lá na rede social, no Instagram, no Face, no YouTube, no TikTok, ele é tão mais atraente, sedutor, envolvente do que a pessoa que está ao meu lado. E o mesmo vale para os homens em relação às mulheres, né? Nossa, essa mulher que está aqui na rede social, nessa foto perfeita, com o corpo perfeito, maquiada, cabelo arrumado, essa mulher é tão melhor do que a que eu tenho ao meu lado, e de repente ela está ali, sei lá, recém acordou, de chinelo, de mau humor, com os olhos ainda esbugalhados da noite de sono. Então, essas comparações, elas acabam acontecendo. Certo. Só que as pessoas se esquecem que essas imagens das redes sociais, da internet, elas são imagens falsas, né? Que elas transmitem apenas uma parcela da realidade daquela pessoa, né? Entendi. Inclusive, uma viagem maravilhosa. Será que a pessoa viaja todo mês, todo ano, né? Ou será que viaja a cada 5 anos? Será que ela tá assim sempre maquiada, toda bonita, se cuida? Ou será que ela tem os seus dias de mau humor também, de tristeza, de recolhimento, né? Porque nós somos muitos, né? Temos várias versões. Então, são esses 2 aspectos que eu gostaria de destacar. É essa sensação de, nossa, já que eu posso morrer a qualquer momento, eu vou viver agora. Então, me livro de tudo aquilo que me gera peso, dor e sofrimento e que não avança, né? E aí, quando a gente perde a admiração pelo outro, é mais um ingrediente que você acaba querendo se livrar. Porque se o outro não avança, eu tô aqui puxando há anos, eu canso disso. Em algum momento, essa corda, ela arrebenta. E o segundo aspecto também, retomando, redes sociais geram altas doses de dopamina. Internet, a própria velocidade, movimentam os nossos olhos em um ritmo mais rápido. E isso promove esses hormônios da satisfação, do prazer, e principalmente a dopamina. Então, nós somos viciados em dopamina, que é o hormônio do prazer rápido. Só que aquela pessoa que está ao nosso lado não nos dá o prazer rápido que as redes sociais dão. Então, é muito mais gostoso e viciante você ficar ali horas rolando tela, olhando imagens que te conquistam, que te atraem, que te seduzem, do que ficar ao lado de uma pessoa que talvez já nem seja mais aquilo tudo que você imaginou e que você desejou lá no início do relacionamento. Para solucionar isso, a atualização. É preciso atualizar-se.
Diálogo. Atualizar primeiro, cada um atualizar a si mesmo. Assim, eu preciso me tornar a minha melhor versão a cada período de tempo. Eu diria a cada dia, mas eu sei que a cada dia é complicado. Mas assim, no mínimo a cada ano eu preciso ser uma nova versão de mim mesma. Para eu me tornar algo interessante e mais atraente para o outro. E se o outro entender dessa mesma forma que ele também precisa se tornar alguém mais interessante, mais atraente, mais inteligente, e que tenha mais iniciativa, que foque em novas conquistas, aí essa pessoa vai ser interessante também para eu permanecer. Se não tiver atualização, fica 2 montes, um ao lado do outro, rastejando na vida. Nessa questão que você está falando de relacionamento entre casais e casais que terminam os seus casamentos, independente do tempo, tem também situações, e falando da dopamina, uma pesquisa há pouco tempo disse que os relacionamentos, os casamentos terminam em média entre 18 meses e 36. Por quê? A paixão, né? A paixão. As pessoas se conhecem, né? Aquela explosão de dopamina no cérebro, que traz esse prazer tão parecido com até a cocaína, segundo as pesquisas de Harvard. É viciante. Viciante. E você, na verdade, algo que nunca disseram, tem tanta gente aí trabalhando e fazendo materiais para poder ajudar a volta dos relacionamentos, ou de repente não tem volta, vai embora mesmo, você falou, né? Se livrar, que entre esse prazo de 18 e 36 meses, as pessoas comecem a não perceber os sinais, as bandeirinhas vermelhas que vão acontecendo do caráter da outra pessoa. Ela está tão embriagada pela beleza da pessoa, pela paixão pela pessoa, tudo que ela fala, que de repente a pessoa deu aquela xingada, né? E a outra, tudo bem, que queridinho, já faz parte, né? A pessoa de repente se mostrou quase um narcisista ali em potencial, ou um narcisista oculto, que é meio que acontece muito, e não percebe, porque acontece essa explosão de dopamina. Seria isso também algo para ser trabalhado e entendido depois da tentativa de terminar o casamento? Entender que foi esse o problema e tirar sua culpa de ter dado errado? Sim, a questão eu dou um passo um pouquinho mais atrás, assim, porque a gente costuma repetir o padrão dos relacionamentos dos nossos pais. Certo. E a gente costuma também ser consequência de traumas do nosso contexto lá da infância e adolescência. Certo. E a gente leva isso para o casamento. Tá? A gente leva isso para o casamento, se não tiver feito um trabalho de autocura e autodesenvolvimento mínimo que seja antes de se casar. Tá? Então a gente é atraído pelo outro com esse propósito de cura, tá? Ok, me apaixonei. Eu não olhei para nada disso. Não olhei para o sistema familiar do outro, não olhei para o meu sistema familiar, entrei nesse relacionamento inebriada por essa paixão, por essa dopamina e outros hormônios do bem-estar, do prazer, da alegria que são produzidos durante a paixão. E você fica cego, a pessoa fica cega realmente na paixão, ela não enxerga esses sinais de que, assim, atrás daquele outro atrás daquela pessoa, pode sim existir um padrão de narcisista vingador, um padrão de narcisista vítima, dependência emocional, que é o que mais acontece hoje em dia. Sim. A dependência emocional, as pessoas têm muita dificuldade, inclusive, de se liberar de um relacionamento porque são dependentes emocionalmente da pessoa. E qual a solução para isso? Primeiro, antes de decidir casar, é preciso aguardar o fim desses hormônios da paixão. Não se toma a decisão de se casar com a dopamina com os hormônios da felicidade, da alegria e do prazer percorrendo o seu cérebro e o seu corpo. Não, é preciso esperar passar essa paixão para aí sim tomar uma decisão que deveria ser para o resto da vida, até que a morte o separe. Inclusive essa frase aí, até que a morte o separe, é interessante porque ela é uma frase muito antiga. Claro. E antigamente as pessoas morriam com 40, 45 anos, né? Então até que a morte o separe. Ocorre que agora as pessoas estão vivendo até 80, 90, 100 anos, né? Então será que vão dar conta de ficarem juntos até que a morte os separe? A gente já vai chegar à extensão disso, que são os filhos também. Mas
Nessa questão aí que você está falando do princípio, quais são os sinais que eu vou perceber que a minha dopamina hoje tá legal, tá acabando, te liga que eu vou te deixar, vou te largar, acabou. A dopamina acabou e tal. Como é que faz aí então, 18 meses em média, na pesquisa? Como é que eu alimento a minha dopamina? É que o amor, ele se renova, tá? O Bert Hellinger, o Bert Hellinger traz uma expressão interessante, que é o amor à segunda vista. Existe o amor à primeira vista, que é esse amor da paixão, e existe o amor à segunda vista, que é o amor do relacionar-se de um jeito mais maduro, né? Mais consciente, mais responsável, entendendo que o outro não vai te fazer feliz. E nem você vai fazer o outro feliz. Não existe isso. Mas então é enferrugem. Eu nunca vou ser feliz. Isso aí, imaturidade, né? Isso é sinal de imaturidade. Você entregar para o outro a responsabilidade pela sua felicidade é um sinal de imaturidade. Porque ninguém é capaz de fazer o outro feliz. Né? A não ser que eu assuma essa responsabilidade. Eu quero fazer o outro feliz. Então, eu agrado, eu olho para as linguagens do amor, atos de serviço... Tem gente toque físico, palavras de afirmação, presentes. E aí você tem que fazer. Isso é um exercício, tem que ser de maneira consciente. Só que o outro lado, para isso dar certo, precisa ter equilíbrio, que é uma das premissas também do olhar sistêmico das constelações familiares. Se um dos lados olha para as linguagens do amor, se entrega, assume essa responsabilidade de sim, eu quero que esse relacionamento dê certo, então eu vou fazer ele dar certo. Eu vou promover situações em que o outro se sinta feliz. Só que se o outro lado também não assume esse lugar de que eu quero fazer esse relacionamento dar certo, eu vou olhar para as linguagens do amor, eu vou estar entregue, presente nesse relacionamento também, não há como avançar. Aí se torna um relacionamento de dependência emocional e de codependência. Mas será que todos nós não somos dependentes emocional em algum grau? Sim, de alguma forma sim. Mas a maturidade exige que a gente se livre da dependência emocional, sim. Porque assim, se nós ficamos eternamente crianças precisando de amor, de afeto, sim, são necessários em um relacionamento de casal. Não estou dizendo que amor, afeto, carinho são dispensáveis. Não é isso. Mas não é só isso. Tá? E se eu não elimino ao menos uma parte dessa minha necessidade de ser a toda hora bajulada, elogiada, acariciada, porque no dia a dia os ruídos da vida eles acontecem, tá? E uma outra coisa, eu preciso ser elogiada, valorizada todo dia e o outro também, percebe? Ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta. Então, é preciso amadurecer para entender que, sim, o afeto, carinho, as palavras de afirmação, os presentes, tudo isso é necessário, sim, em algumas doses. Agora, tudo que é demais enjoa, né? Entendi. E se torna um veneno. Então, agora perdi a linha de raciocínio. Nessa questão de raciocinar do porquê que termina nessa dopamina e tu tá passando um contexto de amor à segunda que vista. Ninguém aguenta aquele cara meloso, aquela mulher melosa demais, que ela começa a ficar dependente, liga toda hora. Liga o teu celular aí. Liga o vídeo, quero a câmera. Não, pelo amor de Deus, vaza, Onde é que você tá? né? Onde é que você Foge. Não, isso aí não existe. Outra coisa também. Isso aí é terrorismo. Passou o efeito da dopamina, tá? A pessoa já tá na... É muita insegurança, tá? Da parte de quem faz isso, de quem exige. Insegurança. Onde você tá? Aonde que você tá? Liga a câmera, manda uma foto. Isso aí é um padrão controlador, narcisista. Já vamos que daqui falar a pouco se torna sobre até traições na internet. Num vingativo e num Mas, enfim. Legal, bacana. Você que está assistindo pode participar com a gente, tá? 981 43 6501 é o nosso WhatsApp. Aí você manda pra gente. Aí você manda pra gente aqui que com certeza você vai poder fazer a sua pergunta tranquila aqui pra Gisele Borba. Eu já tô tomando aqui Olha que minha linda. água no copinho novo aqui, ó. Nossa, ali, ó. Deixa eu Olha virar, que lindo ali, ó. Deixa eu até aproximar aqui, já tem que a bacana, logo olha. aqui, ó, do Entre Nós. Lindo Olha que aqui na Start. Daqui a pouco os convidados que vierem aqui no nosso programa vão ganhar também uma lembrancinha dessa. Toda a equipe vai ter também copinho, maravilha, tá? gente, Entre Nós. obrigado. E na cor da Start, né? Da cor Claro, da Start. eu estou dizendo, a pessoa está hoje, né, trazendo novidades. Olha,
Nessa continuidade, a gente está falando entre nós aqui desse programa que traz para você as questões mais interessantes de relacionamentos humanos. Gente, mulher, ela precisa falar. Quando ela está brigando, se ela está triste, chateada, ela chega em casa e ela quer falar, que é a forma que ela utiliza para, me corrija se eu estiver errado, para ela poder desestressar. Ela fala. O marido, ele chega em casa, ele quer ir para a caverna. De repente, a caverna dele é o escritório, a caverna dele é a caminha onde ele dorme, quer tirar um soninho, para ele se entender, se resolver e tentar voltar. Cara, foi feito tudo para não funcionar, Gisele. Sim, foi feito tudo para não funcionar. Para não dar certo essa história de casamento. É por isso que a gente precisa entender o perfil do outro. É que só agora a gente está, com a internet, esse tipo de conhecimento está sendo disseminado. Porque, assim, de um lado, as mulheres precisam entender que esse lugar de renovo do homem é na caverna interior. Por outro lado, este homem também precisa entender que o lugar de desestressar da mulher, que o padrão de comportamento para desestressar da mulher é o falar. Ela precisa falar das suas emoções, falar como ela está se sentindo e ela precisa de atenção. Agora, como equilibrar isso? O primeiro passo é entender essas demandas. Um do outro. São seres completamente diferentes que Vocês falam não vêm com manual. linguagens e nem os homens. São linguagens completamente diferentes, padrões de comportamento completamente diferentes que se encontram para construírem uma vida juntos. Isso é muito desafiador, mas ao mesmo tempo em que é desafiador, é uma grande oportunidade de superação, porque a gente só se supera nos desafios, né? Acho até que eu já falei sobre isso aqui. Então, o homem precisa se recolher. E não apenas ele precisa se recolher. Depois que ele se recolheu e se organizou internamente, ele precisa do quê? De sexo para desestressar. O homem, também já falamos isso aqui, mas a sexualidade para o homem... É bom repetir, né, pra quem tá vendo agora. Sim, claro, grosso modo, o homem demanda muito, o sexo é muito mais importante para o homem do que para a mulher. Há exceções. Para tudo que nós falamos aqui, claro, há exceções, tá? Eu falo de maneira generalizada. Agora, a sexualidade para os homens é muito mais importante. E sim, eles desestressam fazendo sexo. As mulheres, quando estão estressadas e não estão acolhidas em suas emoções, elas não fazem sexo, não gostam. Ou até fazem para agradar o outro. Certo. E tudo bem no relacionamento. Eu não penso assim, há muitas feministas que falam, não, porque o seu corpo você não pode entregar se você não estiver sentindo o mínimo de prazer. Não, eu já penso ao contrário. Por amor ao outro, eu posso desenvolver formas de sentir prazer, mesmo naqueles momentos em que talvez eu não esteja muito afim. É possível. Eu já ouvi pessoas contarem que ficou um ano dizendo assim, tá tudo certo, se relacionando, casamento, normal, andando, normal, tô falando normalidade, entre aspas. Um ano sem transar. Deixa de ser relacionamento de casal, né? Passa a ser um outro tipo de relacionamento. Mas para mulheres, você falou, tá tudo bem? As mulheres, sim. Muitas clientes minhas... porque os homens aqui, eu tô fazendo as perguntas para você, gente, eu tô fazendo o lado bem. masculino aqui, daquele questionamento que a gente tem vontade de fazer. Que bom que a gente tem uma profissional da qualidade da Gisele, para a gente poder perguntar. Então eu quero que você faça também as suas perguntas aí. Pode parecer as perguntas mais óbvias, mas é coisas que a gente quer saber. Peraí, você está dizendo para mim, ó, sei lá, pra sua esposa lá, sua namorada, sua ficante, sua amante, sei lá. Ela ficou um ano sem fazer amorzinho, transar com você, e pra ela tá tudo bem. Cara, esse cara deve ter botado um par de antenas dela umas 45 vezes, então, no período de um ano. Dificilmente um homem pela fica necessidade. sem sexo. E aí, como é que faz? Nesse período todo, assim. Ele encontra outras formas de sentir prazer. Certo. Né? E aí pode ser... cerveja. Pode ser cerveja com os amigos, pode ser também. Futebol e cerveja e fica falando mal da mulher. É que os homens, eles são muito mais discretos, né? Quando eles se envolvem para ter sexo, para ter prazer. Eles podem pagar por esse sexo sem nenhum envolvimento emocional. Eles podem ter, sim, uma vida paralela. Eles podem assistir pornografia, enfim, o que não é legal, porque a pornografia, lembra que a gente falou da dopamina? A pornografia estimula a dopamina rapidamente, são doses elevadíssimas e rápidas. Por isso que a pornografia não é legal, porque o parceiro, a parceira não vai te dar
a mesma dose de dopamina no mesmo tempo. Então, com a perfeição que se vê em um vídeo. Exatamente. Não, isso é impossível. Certo. Mas deixa eu fazer um parênteses aí pra você. Mas vamos imaginar que esse cara, ele é apaixonado pela mulher dele. E pela família. Pela família, pela questão moral, etc e tal, né? Pra não passar por nem... Não vou falar nem um cara religioso. Esse cara não saiu com ninguém, ele não fez nada, tá? Ele ficou ali, aguentando 1 ano, 6 meses, 3 meses, sei lá. E aí? Se existir possibilidade de comunicação. E a mulher tá dizendo, pessoa, eu não quero, mas tá tudo bem, ó, eu só não quero você. E assim, ó, muitos homens se envolvem, inclusive, em relações extraconjugais, têm amantes, contratam garotas de programa para ter o sexo que eles não têm em casa, certo. E eles não querem separar. Eles amam essa mulher e amam essa família. Eles não querem estar ali. Isso é muito comum. Eu atendo casais com esse padrão e homens com esse padrão. São homens bons, muito bons, que querem permanecer nessa família e que querem permanecer casados, porque isso é importante para eles, é um valor. Eles amam essa família e amam essa mulher. Eles têm uma certa resiliência, eles têm uma resiliência maior do que outro perfil de homem, tá? E eles podem, sim, ficar até 1 ano ou mais sem sexo. Não estou dizendo que não, existem exceções, claro, tá? fazendo mas assim, elas existem. Agora, assim, não, isso aí não acontece. Comigo não. Se a mulher não transar comigo toda semana, tá pensando o quê? Aí que eu digo, aí o relacionamento acaba, porque a mulher é obrigada. Isso. Né? Então, quer dizer, a mulher deveria fazer um trabalho diferente na cabeça e se estimular, quem sabe, vendo filmes? Sim, vendo... E aí, só concluir ali. Só concluir. Esse homem pode tentar resgatar essa sexualidade com a própria mulher. Só que ela precisa também estar aberta a isso. E aí, por isso, a importância do diálogo. Ou seja, quando não há mais possibilidade de diálogo, porque aí você chega nesse ponto de não tem sexo, não tem afeto, não tem palavras de afirmação, não tem atos de ajuda, não tem nada, não existe mais relacionamento de casal. Existe uma parceria. 2 meninos? Um menino e uma menina? Entre amigos, talvez nem amigos, ou apenas porque se sentem responsáveis pelo cuidado dos filhos. E aí decidem permanecer juntos pelos filhos. E muitos moram em um quarto, outro em isso outro é bem quarto. comum, bem comum. Sim, e ficam ali. E ficam dessa forma. Então, e ficam às vezes a vida inteira dessa forma. Caramba. Né? Sim, e tá tudo bem, porque é a escolha de cada um. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Nós não podemos ser julgadores, entende? Tá. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Certo. Lógico que é uma situação delicada para esse casal, mas inclusive para esses filhos. Você já chegou a dizer para os teus clientes assim, ó, tá na hora de vocês separarem. Não dá. Não tá tudo bem. Você já teve... Não, eu faço perguntas. Eu faço perguntas É bom saber esclarecer isso. Então eu quero dizer assim, ó, eu não tô brigando com o Gi, tá? Eu tô fazendo a pergunta que eu sei que você gostaria de fazer. Porque as pessoas quando chegam lá nas terapias, a gente encabula. Tem muita gente que não abre, não fala. Meu Deus, eu tô com uma estranha na minha frente que eu nunca vi na minha vida. E aí, a partir de 2, 3, 4 encontros, eu vou chegar e vou abrir tudo, vou contar tudo para ela. Eu que tenho uma criação diferente, eu não vou contar. A pergunta clássica, Ivanei, é assim, até quando você suporta viver dessa forma? E uma outra pergunta também importante é: o que é mais importante para você? A sua sexualidade ou esse núcleo familiar? Né? Porque assim, algumas pessoas podem focar no trabalho. Nos filhos. Nos filhos, né? Então, a gente não pode, nós não estamos aqui, nós não podemos julgar ninguém, o que é certo e o que é errado. As pessoas, elas vão se adequando. O que está muito comum também hoje em dia os casais se separam e depois passam a namorar novamente. E aí fica muito melhor. Cada um na sua casa, voltam a ser namorados. A química reacende, o desejo reacende, a admiração também é renovada e eles voltam a ser namorados. Tá certo? Tá errado? Nós não estamos aqui para julgar. Novos tempos. Eles estão se adequando àquilo que fica bom para eles, que fica confortável para eles e que os leva para uma vida mais leve, mais saudável e mais próspera, porque é o que todos nós queremos. Então, se eu estou entendendo aqui, o nosso telespectador também, nesses novos tempos, então, estão nascendo ou nasceram já novos tipos de relacionamento que são normais e que até antes, então, no passado, eram inadmissíveis, porque eu lembro, década de 70, quando a mulher se separava, ela era apontada, ó, divorciada ali, ó.
A Isso. divorciada ali, tá Era vendo? até excluída de algumas igrejas, não podia mais frequentar, né? Algumas igrejas. Terrível. Isso já mudou, graças a Deus, Sim. para as mulheres já mudou. A segunda coisa que eu queria te perguntar também nessa linha de raciocínio que a gente está fazendo aqui hoje, do Entre Nós, é bacana. Gente, estou me sentindo aqui apresentador de programa de televisão, né? William Bonner, boa noite. Quando começa o relacionamento, a testosterona masculina, ela é, segundo pesquisas, reduzida. Por quê? Para o homem ficar mais gentil, mais carinhoso e tirar a situação de ataque do homem, da testosterona. E a testosterona da mulher é aumentada nesse período dele dopamina de manhã, dopamina de tarde, dopamina na sala, dopamina do banheiro, dopamina no corredor. A força do ir, Do né? ir. Eu posso relacionar a testosterona a essa força do ir, porque é da a ação. energia masculina. Que a mulher energia também tem. do pai, que faz a gente ir para o mundo, ir para a conquista. A do E ela é homem- necessária, né? Nos dois, tanto nos homens quanto nas mulheres. Então, a do homem diminui, para ele ficar carinhoso, vou usar essa expressão. A da mulher aumenta para ela ter mais libido, para ela ter mais vontade, segundo a pesquisa de Harvard que eu li. Certo. Interessante. Pergunto, não é aí que a mulher começa a colocar, o que as antigas dizem, as perninhas em cima e começar lá no homem? Porque o homem ficou muito carinhoso, gentil, ele começa a ser dominado. Porque todo mundo assim, ó, tudo que a mulher é igual, Gi. Assim, ó, Como é que existe uma funciona? necessidade, como eu vejo essa questão da testosterona, tá? Eu vejo que a testosterona nos homens, ela é necessária, ela é fundamental, ela é essencial, porque a sociedade precisa de homens fortes, Tá. que saibam se posicionar, que saibam conquistar, que tenham capacidade, inclusive, de prover uma família e de proteger os filhos e a mulher, tá? Essa é a minha visão, eu me posiciono dessa forma. Certo. E com a baixa testosterona, os homens ficam mais fracos, tá? Eles não têm essa mesma força da conquista, esse ir para a guerra, para conquistar, para caçar. Então, é urgente que os homens revejam essa questão da testosterona, que façam um exame para ver como é que está a dosagem de testosterona e se der lá no resultado entre 300 e 400, o médico vai dizer, não, tá bom, tá normal. Não está. É preciso que seja acima de 700, 800, tá? Entendi. E se tiver algum endócrino ou endócrina que queira, inclusive, participar do programa para falar sobre isso, Claro. está super convidado. Por favor. E convidada, porque esse tema é urgente, é necessário, tá? E assim, o estilo de vida reduziu demais a testosterona, porque a gente se alimenta mal. Nós comemos muito industrializados, nós vivemos uma vida sedentária, com exceções, claro. Né? O fato de ficar sentado o tempo todo, de não ter contato com a natureza, se alimenta mal, estresse, muito contato com internet, com as telas, sem contato de homens com homens para trocar esse hormônio. A testosterona vai lá embaixo. E por incrível que pareça, eu vou falar algo curioso aqui, tá? Os homens usam cuecas, né? Se tirar nem todos. a cueca, então se não usar cueca, estimula a produção de testosterona. Não aumenta, mas estimula a produção de testosterona o homem andar sem a cueca. Você tá de brincadeira com a gente. Olha, não, gente, não tô que de curiosidade. Eu conheço muita gente Homens que não usa tirem as para cuecas. dormir, né? Não, Principalmente. e nós, mulheres, também não deveríamos dormir com calcinha, né? Por quê? O que Porque acontece? não, aí uma seria, parte química? seria bacana a gente trazer até um ginecologista para falar sobre isso, né? Mas existem algumas doenças como candidíase, por exemplo, né? Que são os O fungos. superaquecimento do tecido. E o tecido, né? tem que ser tecido de algodão. Candidíase é muito comum. Trazer uma tecnóloga têxtil também aqui para explicar isso. Mas o ideal é a gente dormir sem calcinha. E a calça jeans, que é super apertada, também promove ali um ambiente que é loucura. propício à proliferação de fungos. Nunca imaginei Então a isso. gente vive em contextos que olha, é que não falam isso pra gente, incapaz, né? mas é como eu digo, não vem isso com não é manual nem o trazido, homem não. nem a mulher. Porque a gente quando A vê... gente tem que ir atrás, né? E aprender essas coisas. Entre nós, explicando para você uma coisa legal. Casais perfeitos que você vê lá na internet é tudo mentira, é tudo fake, tá? Não existe. Casal legal é o que briga, é o que discute, é o que tá ali tentando estar sempre junto, é isso? Se eu entendi. E tem que ter o diálogo, ou seja, Sim. o que vai gerar essa dopamina para ela voltar é conversar.
Se você tenta conversar e a tua parceira ou o teu parceiro não está pronto, não está aberto, tem outro problema, né? Sim. Tem alguma coisa mais grave daí? Eu lembrei de algo importante, que é muito comum nos meus atendimentos. O homem, às vezes por demandas do trabalho, né? Ou às vezes porque realmente é melhor ficar ali nas redes sociais. Quando ele chega em casa, a mulher se afasta, ela se sente abandonada, ela se sente menosprezada, ela se sente hoje, trocada pelo celular. Hoje acontece em tudo não tem gente. Preciso ter acordos, não. De tal hora a tal hora nós vamos estar aqui com atenção plena, nem que seja 1 hora. Eu ouço muito pessoas como você, que eu faço um pré-estudo para o programa e, claro, né, humildemente tento colher alguma coisa para somar aqui do que eu vejo, então eu estou te questionando, eu sei que você tem todas as respostas. Talvez eu não tenha todas, né? Mas nessa linha. Tudo bem também. Claro. Daí assim, gente, você tem que pegar teu esposo e tal, já vamos, né? Já chegamos nos filhos. E levar para jantar toda o mês ou a semana. Daí tem outros que dizem, não, se você fizer só isso 1 vez por mês, não adianta, tem que ser todo dia. Gente, aí tu não vai viver, Gito, vai ficar só em função do outro. Aí acaba ficando uma coisa meia louca para manter esse relacionamento? Não acho, eu acho essencial, eu acho necessário. E eu oriento e procuro promover isso no meu casamento, certo, ao menos 1 noite por semana. Mandar fazer uma live, você fica na sala e ele fica no quarto? Já que não dá para largar o celular. Aí né? Sexo virtual? Exato, amor. Vai lá pro quarto, eu fico aqui, live ao vivo. Oi, amor, boa noite. Uma nova modalidade. Tu acabou de lançar uma nova modalidade nos casamentos. Sexo virtual no casamento. Olha aí, né? Faz live, aí combina. Olha, primeiro você, depois eu, né? Pra chegar no finalmente. No finalmente, pode ser uma ideia. Vai que dá ideia, vai que dá pega. Certo, né? Vai que dá certo. Mas aí as mulheres que estão naquela fase que não querem fazer sexo, aí sim, cara, tu se ferrou com a minha ideia. Isso me lembrou um cliente que eu atendi... que eles estavam se separando, mas ele não queria, ele se envolveu com uma prostituta, porque exatamente esse perfil que nós acabamos de citar, ele se envolveu com uma garota de programa, pagou para ter sexo, ele estava sem sexo no casamento há meses, e ele, um homem com uma dose elevada de testosterona, não vivia sem sexo. Certo. E aí ele se envolveu pagou por sexo, e a esposa descobriu. Quando abriu o celular, abriu o WhatsApp, viu ali o valor que tinha sido pago, ela disse que valor é esse? Nós não fizemos nada com esse valor e tal, aí acabou descobrindo. Ela pediu divórcio, né? E ele não queria se divorciar, porque ele ama a mulher, ama a mulher e ama aquelas filhas. Tá tocando um assunto muito interessante. E ele não queria se divorciar. E ele tentou buscar uma solução para isso, né? Olhamos ali para a raiz dele, na raiz sistêmica dele havia padrão de infidelidade dos homens também, ou seja, lembra daquele ditado que a fruta não cai longe do pé? No olhar sistêmico a gente observa muito isso, o padrão de repetição, do comportamento, tanto de homens quanto de mulheres. Então, na raiz dele já tinha um padrão de infidelidade, ou seja, isso é muito mais forte nele. Já estava interno. Sim, já estava em termos genéticos e epigenéticos, de contexto, porque ele via o pai dele fazendo isso. Entendi. E o avô também. E ela pediu divórcio. Ela pediu divórcio, e ele estava procurando fazer de tudo para permanecer nesse casamento, nessa família. E ele amava essa esposa. Isso que eu acho importante a gente destacar. Ele amava e ele estava destruído emocionalmente com esse divórcio. Porque a mulher... E aí aconteceu a seguinte cena, que foi o motivo de ele vir olhar para uma outra questão. Para a gente dar mais um passo ali nos atendimentos dele. Ele viu a esposa se arrumando toda, né? Colocando uma roupa sexy, e abriu uma espumante, e eles ainda estavam morando na mesma casa. Certo. E ele se animou, pensou, nossa, é hoje, né? Caramba. É hoje. Ele fez algumas coisas ali para tentar reconquistá-la, e ele pensou, nossa, vou conseguir, né? Claro. Agora chegou o dia de eu reconquistar essa mulher, de a gente voltar a ter uma relação de casal. E aí ele foi pro quarto, arrumou o quarto, se preparou todo, e aí ficou esperando. Porque achou que ela tinha se preparado para ele. Certo. E ela não vinha. E Meu aí ele Deus. se levantou e foi até ela e perguntou: olha, eu achei que você estava se preparando para mim. E ela, o quê?
eu já deixei bem claro que eu não quero mais estar casada com você. Caramba. E ela foi o quê? Dormir em outro quarto. E ele ainda pensou que ela poderia estar se preparando para ele. É claro que não. Ela foi dormir em outro quarto para se preparar para uma outra pessoa de uma forma virtual. Exatamente. Eu não sei qual foi o fim dessa história, porque nós não fazemos acompanhamento, claro, né? Claro, a gente atende por temas, ou seja, dores que são trazidas. Aí a gente atende dessa forma nas constelações. E qual foi o período, tem mais ou menos ideia, entre o que ele pegou a prostituta e ela fez isso? Meses? Sim, ou em torno de semanas? Não, meses, foram meses. Meses. Entre 3 e 4 meses. Eles tinham, inclusive, uma viagem marcada, paga já, e que eles iriam juntos, separados, mas juntos, porque a viagem já estava paga, as filhas já estavam acordando por aquela viagem. Muito louco pais. Isso, né? Sim, muito porque desafiador. Você conviver, a gente está falando aqui de assunto, porque o Entre Nós é isso, ele vai mais fundo do que imagina, porque você vai absorvendo com o teu subconsciente perguntas e respostas que você nem imaginava fazer. E é bom a gente ilustrar com exemplos, assim, claro, que eu acho que fica bem didático, sabe? Porque as pessoas ficam só imaginando, né? Fica uma coisa... Né? Durante a nossa conversa, assim, eu vou lembrando de alguns casos que eu já atendi, né? Para deixar bem ilustrativo e didático para as pessoas que estão acompanhando. Em tese, a mulher retribuiu a traição. Olha, eu vou te dizer... Em tese não, na prática. Só que eu vou te dizer que, assim, ó, na visão sistêmica, o dar o troco, ele é necessário. Entendi. Pode parecer... Vingança é bom. Pode parecer... Porque, assim, no relacionamento de casal, dentro da visão sistêmica, não é possível avançar com um vilão e uma vítima. É preciso ter equilíbrio. E qual seria esse equilíbrio? Aí os casais precisam encontrar uma forma de equilibrar. E talvez seja dando troco. Com a mesma moeda, aí é que está. Não. Cada um tem uma ferramenta, uma forma de retribuir. Não pode ser com a mesma moeda. Entendi. Por quê? Porque senão vai ficar esse eterno jogo de vítima e vilão. Vilão e vítima, vilão e vítima. Então tem que dar o troco, tem que haver uma compensação para que a vítima deixe de ser vítima. De uma infidelidade, por exemplo. E passe também a ser um algoz, digamos assim. Começar a se gostar, autoestima. Entra por essa linha, porque tem muito trabalho também assim, ó. Olha, pra você então, que terminou o relacionamento ou foi traído, você vai lá e agora você muda o teu shape e você vai pra academia e você começa a fazer isso e vai fazer, e daqui a pouquinho você está esquecendo a pessoa em 3 semanas, você esquece a pessoa e você vai viver uma vida maravilhosa e essa pessoa vai voltar pra você porque ela viu que você mudou. Pra permanecer é necessário dar o troco em uma moeda em um valor um pouco mais baixo. Porque é muito gostoso, né? Tu imagina, a pessoa que toma lá o toco, né? Pra não dizer outra expressão, ela devolve aquilo como vingança, né? E aí ela se sente assim, ó. Eliminei dentro de mim esse sentimento de desrespeito, esse sentimento de falta de carinho, de atenção, de amor, e eu consegui te devolver, te dar o troco. Então a minha vingança está cumprida, está selada e aqui a gente termina. Pode ser por aí? Não, aí é possível, inclusive, continuar. Quando existe o troco um troco não na mesma moeda, ocorre a compensação. Seria uma compensação pelo dano sofrido, por aquela dor que foi sentida e sofrida. Tá? E assim, a pessoa se sente muito ofendida, se sente muito magoada, né? Eu estou imaginando a pela cena infidelidade. Aqui, mas assim, Ivonei, é importante a gente destacar. A infidelidade, ela não acontece por acaso, não é algo à toa. Eu ia comentar. Existe uma raiz mais profunda. Quando acontece o fato, já vinha de muito tempo. Isso, sim, já é algo que não foi visto nesse relacionamento, alguma dor, algum desequilíbrio que não foi visto nesse relacionamento de antemão. Peraí. Antes da infidelidade, entende? Entendi. Tipo assim, a infidelidade é só uma consequência e não é responsabilidade apenas de um, é dos dois. Vamos pegar esse exemplo desse casal, desse cliente. A mulher já não fazia sexo com ele. Tá bom. E ele... E aí eu fiz uma pergunta, e lá no início, eu fiz uma pergunta pra ele. E lá no início, como era? Nossa, ela era super envolvente, sedutora, era atraente, me envolvia, queria sexo toda hora. Então, cadê essa mulher? Lá no início do relacionamento, nos primeiros 4, 5 anos. Deixou de ser sedutora, deixou de estar envolvida, deixou de amar, talvez, e aí mesmo assim permaneceu? Qual vai ser a consequência disso? Infidelidade? Então, assim, cadê a mulher
com quem ele se casou. Aonde está essa mulher que ele se casou? Que o seduziu e que o conquistou? Ela não existe mais. Entendi. Tá? E ela não evoluiu pro mais e pro melhor. Ela, pelo contrário, ela involuiu, regrediu no relacionamento. Relacionamento de casal é que nem uma empresa, gente. Precisa ser mantida, precisa ser bem administrada. Precisa olhar os dividendos, precisa olhar o faturamento. Com certeza. Precisa de administração. Diálogo. Diálogo. Todo santo dia. Senão a empresa vai à falência, senão o relacionamento vai à falência. Agora, a diferença é que quando uma empresa vai à falência, ela fecha. E as consequências são apenas os danos financeiros e talvez emocionais. Ocorre que em um casamento existem muitos entes envolvidos, né? São 2 sistemas envolvidos. Com filhos envolvidos e às vezes com empresas envolvidas, as empresas familiares, né? Então é muito desafiador, né? Mas eu sempre primo pelo otimismo, sabe? Porque existe solução, existem soluções. No caso desse casal, se a mulher já não amava mais esse homem, se não podia estar presente e entregue e inclusive e prioritariamente na sexualidade, então que ela assumisse esse lugar e que dissesse, olha, eu sinto muito, mas eu não te desejo mais e eu não quero mais estar contigo. Você deixou de ser o homem que eu desejava 5 anos atrás e agora eu vou seguir um outro caminho e nós continuamos sendo pais das nossas filhas, Sim. Mãe e pai, e assim a vida segue. Isso é maturidade. Entendi. Agora, por dependência emocional, por dependência financeira, por achar que está fazendo o melhor para os filhos, ela permanece. E os homens também. Isso vale para os 2 lados. Ele queria voltar, né? Manter o casamento. Ele queria manter o casamento. Mas aí, o que é importante para ele nesse caso? Desenvolver. Aí sim entramos na autoestima. Porque, lembra, a gente olha para o passado, olha para a dinâmica do que está acontecendo agora e depois prospecta um futuro. Melhorar a autoestima. Precisa de autocuidado para permanecer nesse casamento ou para encontrar outro. Se ele não se cuida, porque ele também havia esquecido de si mesmo, não se cuidava, engordou um monte, só pensava na empresa. Talvez nem desse a atenção que aquela mulher também merecia, entende? Ficava muito tempo ali nas redes sociais cuidando de negócio. Então são muitas interferências, tá? Entendi. A complexidade. É complexo. Agora, as frases-chave são: é preciso fazer dar certo. Até quando? Enquanto houver comunicação. Enquanto conseguir o diálogo, é possível. Quando acaba o diálogo, acaba o relacionamento. Porque não é possível mais fazer acordos, ajustes. Gente, tá aí, ó. Tem muitos outros assuntos para tratar. A gente só deu uma pincelada na questão filhos nessa história toda. E no próximo Entre Nós, a gente vai trazer esses assuntos, Gi. Foi muito bacana hoje, viu? Sim. Até pelo tempo que a gente tem aqui disponível para fazer. Eu só tenho que te agradecer novamente, né? 4 horas e 3 minutos aqui para você que está acompanhando e vai ver esse vídeo com muita calma. Tem muita informação nas entrelinhas, tá? Muita coisa legal. E mande sua pergunta, não perde tempo não. Já começa a seguir a Gisele, além de seguir aqui o @StartWebOficial, né? Nossos queridos, as nossas redes sociais. Você segue a gente e segue também a Gi. Tá querendo bater um papo com a Gi? Tá querendo consultar com ela? Quer trazer o teu problema à tona? Pode entrar em contato contigo, né, Gi? Não é só porque você está fazendo um programa aqui, não. Você também atende lá, né? As pessoas, os casais, ou você que é solteiro, você que está aí divorciado, você que está pensando em mudar de vida, melhorar como pessoa, independentemente. Dá para entrar em contato contigo, né? Sim, além dos atendimentos individuais, casal e grupo, né? Com as constelações familiares, eu desenvolvi o programa terapêutico avançado, que é uma espécie de mentoria. E aí eu divido em algumas áreas, né? Relacionamento, finanças e trabalho, e saúde emocional e saúde física. Certo. Então, nessas 3 vertentes, eu consigo fazer um acompanhamento dessa pessoa, que dá em torno aí de uns 8 meses de acompanhamento para que ela realmente se transforme em uma nova versão dela mesma. Que maravilha. Tá aí na descrição, tá o contato da Gi, o WhatsApp, tá o Instagram para você seguir, acompanhar, ver todo o trabalho maravilhoso que ela faz. Gi, tá terminando então. Entre Nós. Volta na próxima quarta-feira a gravação e fica direto aí nas redes sociais. Muito Fechou? Obrigada mais uma vez por essa parceria, por essa troca que nós temos. Você é um cara muito inteligente, Bom, tem muita obrigado, bagagem também obrigado, e contribui demais para esse nosso bate-papo. Daqui a pouco a gente vai fazer um dia em que eu vou te entrevistar, tá? Faz isso. Você vai ver lá o que o pessoal vai odiar das coisas que eu vou dizer. Até né? porque, assim, uma vez jornalista, sempre jornalista, sempre, né? Não
adianta, não adianta. Jornalista é jornalista, ela tem esse dom de trazer pra gente. Por isso que é muito bacana o conteúdo que você faz, parabéns sempre. Primeiro, te retribuo as palavras, tá? Por ser uma mulher inteligente e conseguir passar isso para as pessoas. Com tudo que você tem aí, em termos de televisão, etc., que faça com que a gente compreenda, mas principalmente, se respeite. Eu acho que essa que é a premissa, né? Para mudar os problemas. Se respeite, se não tá bem no teu relacionamento, dá para resolver. Procure um profissional. Caso contrário, você vai se dar mal. Afinal, a vida está para ser vivida. Está passando, né? A vida está aqui para nós para ser vivida. Maravilha. Deus proteja todos nós. Vamos lá? Voltamos então no próximo Entre Nós aqui na Start, a Rádio 10 da cidade. Ah, você lembrou agora, né? Conecta e deixa. Valeu, gente. Abração, tudo de bom. Até o próximo programa. E olha, você que acompanhou a gente, muito obrigado, tá? Compartilha, manda para os teus amigos que tá precisando, de repente, de saber essas informações preciosas que a Gi nos passou aqui, tá? Valeu, grande abraço.